Pessoal, aí sim, vamos dar sequência hoje aos vídeos da nossa série sobre as 8 grandes perdas. Nossa perda 2 hoje é a superprodução. E para falar de superprodução, a gente vai ter que entrar em alguns conceitos de tipo de produção. Mas antes disso, deixe o seu like, joinha, gostei, não gostei, inscreve no canal aí, compartilhe o vídeo para ajudar a gente, que está sempre colaborando. Nosso canal está aumentando bem, graças a Deus. Então vamos lá. Superprodução, perda 2. Para falar de superprodução, a gente tem que falar antes dos tipos de produção, né? Superprodução pode ser uma perda no seu PA, no produto acabado, ou não. Quando você fala que basicamente tem 2 tipos de produção, que é a produção puxada e a produção empurrada, no caso da produção puxada, a gente está falando o quê? Ela é puxada pela demanda. Conforme eu tenho vendas, conforme eu tenho aquela demanda do meu produto, do final da minha empresa, eu vou produzir. E eu tenho aquela situação da produção empurrada, onde eu simplesmente produzo o tanto que eu tenho de MP, de matéria-prima. Então, se a gente parar para pensar, num país, por exemplo, que tem muita inflação, né, estoque não é imobilizado, estoque é patrimônio. Então, não é uma perda, é um patrimônio. Agora, em países, por exemplo, como o Japão, que até recentemente nunca haviam tido problemas com a inflação, a superprodução, né, uma produção empurrada, eu tenho estoque lá que é um patrimônio parado. Eu poderia estar investindo aquele dinheiro em outras coisas. Não faz sentido. É perda de dinheiro. Nesse caso, se encaixaria como perda. Mas tem que tomar muito cuidado com o contexto que você utiliza esse conceito de superprodução, né? Quando você fala em geral, a superprodução ela é uma perda em situações, por exemplo, dentro dos processos, como excesso de pessoas para fazer uma determinada atividade, materiais, informações. Hoje isso é muito crítico e recorrente nas empresas, porque aquela quantidade de e-mail que se manda, de mensagem que se manda, de WhatsApp, né, que se manda, isso tudo gasta tempo, isso tudo perde produtividade. Eu acho que talvez o exemplo mais claro que a gente pode dar é o excesso de reuniões improdutivas. A quantidade de reuniões improdutivas que existem hoje nas organizações, e não só empresas, tá? É muito grande. São aquelas reuniões que duram além do programado e que não chegam a solução prática nenhuma. Isso é uma perda. Isso é uma perda de produtividade direta. Aí você pode analisar a superprodução como perda. Mas volto a dizer, se você tem um problema onde seu estoque é patrimônio, a superprodução acaba sendo um ganho. Então, a gente tem que sempre voltar ao contexto da época onde esses conceitos foram realizados, né? Foram idealizados dentro da filosofia Lean. Em 1935, quando se abriu a primeira fábrica da Toyota, um risco que eles sentiam de superprodução grande era a falta de comunicação com os polos industriais. Lembrando que a Toyota ela saiu da indústria têxtil e foi se arriscar na indústria automobilística depois de uma viagem, né, do Ono, do Toyota, para os Estados Unidos, que ficaram deslumbrados com a quantidade de veículos automotivos que viram nas ruas. Eles falaram, pô, ali está o futuro, ali a gente tem que investir. Agora, eles tinham uma fábrica no Japão, totalmente distante do mundo moderno. Lembra-se também, pessoal, a gente tem que lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, o mercado, que era o maior consumidor do mundo, né, na época de indústria automobilística, o mercado americano, cara, tinha uma resistência contra o japonês por questões óbvias. Eles não compravam produtos japoneses, produtos orientais. Então você tinha uma defasagem aí, que a superprodução era justamente você ter um estoque que não vendia. Ou pior, você produzia carros já que não estavam alinhados com a tecnologia, com os modelos, com os carros da época da moda nos Estados Unidos. Pensar que o primeiro Toyota, né, o AA, ele teve 1.404 apenas carros produzidos. Porque quando foram vender, principalmente no mercado europeu, a época que estava quebrado também, a gente tem que lembrar disso, o pós-Segunda Guerra foi uma calamidade para a Europa,
inflação lá no alto, sem classe média, vários países totalmente destruídos. Os carros, além de caros, já eram defasados. Os carros americanos, para quem tinha acesso, já eram mais modernos. Então, esse conceito de superprodução, ele tem que estar muito ligado à época, ao cenário que você está vivendo, para ser contextualizado da forma correta. Volto a dizer, é uma perda muito grande. Né? Eu disse aqui, excesso de reuniões produtivas, materiais desnecessários, informações desnecessárias. Porém, a gente tem que adequar a atual realidade da nossa empresa. Então, superprodução realmente está ligada ao tipo de produção que você possui, ao cenário, mas dentro dos processos, de uma maneira geral, a gente tem como ganhar produtividade. Sempre quando se falar em oportunidades de produtividade, é interessante fazer uma análise para ver se está havendo uma superprodução e, a partir daí, desenvolver pequenos projetos ou ações para poder eliminar isso, sempre com foco em tornar o fluxo do processo o mais contínuo possível. Esse era o objetivo e continua sendo da filosofia Lean. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.